queridos alunos do 9º ano do Colégio Pinheiro Guimarães, Unidade Barra. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Vamos começar nossa revisão para a AVEA 2? Quero vocês brocando na prova, hein? Quero vocês arrasando na prova, hein? Então vamos lá. Primeira questão. Sabendo-se que uma substância X apresenta temperatura de fusão 6 graus Celsius e temperatura de ebulição 130 graus Celsius, determine o estado físico dela quando exposta a uma temperatura ambiente de 35 graus Celsius. Primeiramente, o que é temperatura de fusão? É a temperatura fixa, tá? Ao nível do mar, no nosso exemplo aqui, ok? Onde nós estamos aqui ao nível do mar, pressão ao nível do mar. Temperatura fixa em que uma substância derrete, funde, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido, ok? Então, eu estou dizendo que essa substância pura, X, ela tem uma temperatura de fusão 6 graus Celsius, ou seja, é a temperatura em que ela passa do estado sólido para o estado líquido, ok? E temperatura de ebulição igual a 130 graus Celsius. É a temperatura fixa, no meu exemplo, ao nível do mar, pressão de uma atmosfera, ok? Em que ela vai passar do estado líquido para o gasoso na temperatura fixa e constante de 130 graus. Então, durante todo o derretimento, a temperatura fica fixa, parada, constante em 6 graus Celsius, e durante toda a fervura, a ebulição, esse líquido, tá? Ele aqui derrete, vira líquido, e líquido vira gasoso. Então, durante toda a ebulição, a temperatura fica fixa, constante, paradinha em 130 graus Celsius. Entendido? Então, vamos lá. Como resolver esse problema? Eu quero saber, se ele tiver um ambiente de 35 graus Celsius, qual será o estado físico dessa substância, uma vez que ela derrete a 6 e ferve a 130. Muito simples resolver esse problema. Eu criei uma linha imaginária. Você vai fazer uma linha imaginária e vai marcar duas setas nessa linha. Uma seta indica a temperatura de fusão e a outra seta indica a temperatura de ebulição. Você vai botar a temperatura de fusão aqui em cima da seta, no caso 6 graus, a de ebulição em cima da seta, no caso 130 graus. Você vai marcar os estados físicos nos pontos corretos. O que eu quero dizer com isso? Antes de derreter, eu tenho sólido. Só o que pode derreter ou fundir é o sólido. Então, sólido. No momento que eu estou aqui fundindo, derretendo, eu passo para o estado líquido. E esse estado líquido, depois que ferve, depois da temperatura de ebulição, de fervura, vai para o estado gasoso. Você vai comparar essa temperatura ambiente se está antes desse valor, entre esses dois valores ou depois desse valor, ok? 35, no caso, está entre 6 e 130. Como 35 graus está entre a temperatura de fusão e de ebulição, o estado físico entre essas temperaturas é o estado líquido. Portanto, essa substância X, num ambiente de 35 graus Celsius, será líquido. Tá? Essa substância será líquida, estará no estado líquido. Perfeito? Galera, vamos à questão número 2 já já. Amo vocês.